Nossa história começa durante um período sombrio para os israelitas, que foram oprimidos pelos filisteus por 40 anos. Na cidade de Zorá, vivia um homem chamado Manoá, da tribo de Dan. A esposa de Manoá era estéril e não tinha filhos. Um dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: Você é estéril e não tem filhos, mas ficará grávida e dará à luz um filho. Agora cuide para não beber vinho ou outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. Você ficará grávida e terá um filho cuja cabeça nunca será tocada por navalha, porque o menino será um nazireu, dedicado a Deus desde o ventre. Ele liderará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Animada e maravilhada, a mulher correu para contar ao marido a mensagem do anjo. Manoá orou ao Senhor, pedindo que enviasse o anjo novamente para ensiná-los a criar o menino. Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo retornou. Manoá perguntou ao anjo: Quando suas palavras se cumprirem, qual será a regra que governará a vida e o trabalho do menino? O anjo reiterou as instruções. A esposa de Manoá deveria fazer tudo o que ele havia ordenado. Logo depois, a esposa de Manoá deu à luz um filho, e eles o chamaram de Sansão. Conforme Sansão crescia, o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a movê-lo enquanto ele estava em Manedã, entre Zorá e Estaol. Quando jovem, Sansão desceu a Tímina, onde viu uma mulher filisteia. Ele voltou para casa e disse a seus pais: Vi uma mulher filisteia em Tímina. Agora, consigam-na para mim como esposa. Seus pais ficaram consternados por ele querer se casar com uma filisteia, perguntando: Não há uma mulher aceitável entre seus parentes ou entre todo o nosso povo? Você precisa ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa? Mas Sansão insistiu: Consigam-na para mim. Ela é a pessoa certa para mim. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava uma ocasião para confrontar os filisteus. A caminho de Tina, Sansão encontrou um jovem leão. A floresta era densa e o caminho estreito quando, de repente, um rugido cortou o ar. Um jovem leão, feroz e selvagem, atacou Sansão. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e com uma onda de força divina, Sansão despedaçou o leão com as próprias mãos, como quem despedaça um cabrito. A carcaça do leão jazia em pedaços, um testemunho da incrível força de Sansão. Mas ele não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que havia feito. Mais tarde, quando voltou para se casar com a mulher, ele se desviou para olhar a carcaça do leão. Nela, viu um enxame de abelhas e um pouco de mel. Ele pegou o mel com as mãos e o comeu enquanto caminhava. Quando se juntou a seus pais, deu-lhes um pouco, e eles também comeram. Mas não lhes disse que havia tirado o mel da carcaça do leão. Na festa de casamento em Timna, Sansão propôs um enigma a seus 30 companheiros filisteus. Deixem-me contar um enigma, disse Sansão a eles. Se conseguirem me dar a resposta nos 7 dias da festa, darei a vocês 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se não conseguirem me dar a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Conte-nos seu enigma, disseram eles. Vamos ouvi-lo. Ele respondeu: Do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. Por 3 dias eles não conseguiram dar a resposta. No 4º dia, disseram à esposa de Sansão: Convença seu marido a nos explicar o enigma, ou queimaremos você e a casa de seu pai até a morte. Você nos convidou aqui para roubar nossos bens? Então a esposa de Sansão se jogou sobre ele, soluçando: Você me odeia, você não me ama de verdade. Deu um enigma ao meu povo, mas não me contou a resposta. Nem mesmo expliquei a meu pai ou a minha mãe, respondeu ele. Então por que deveria explicar a você? Ela chorou durante os 7 dias da festa. Então, no 7º dia, ele finalmente lhe contou, porque ela continuou a pressioná-lo. Ela, por sua vez, explicou o enigma ao seu povo. Antes do pôr do sol no 7º dia, os homens da cidade lhe disseram: O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão lhes disse: Se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam resolvido meu enigma. Então o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. Ele desceu a Ascalão, matou 30 de seus homens, despojou-os de tudo e deu suas roupas àqueles que haviam explicado o enigma. Ardendo de raiva,
ele voltou para a casa de seu pai. E a esposa de Sansão foi dada a um de seus companheiros que o havia acompanhado na festa. Mais tarde, durante a colheita do trigo, Sansão pegou um cabrito e foi visitar sua esposa. Ele disse: "Vou ao quarto de minha esposa." Mas o pai dela não o deixou entrar. "Eu tinha tanta certeza de que você a odiava", disse ele, "que a dei ao seu companheiro. A irmã mais nova dela não é mais atraente? Fique com ela em vez disso." Sansão lhes disse: "Desta vez tenho o direito de me vingar dos filisteus. Vou realmente prejudicá-los." Então ele saiu, pegou 300 raposas e as amarrou cauda com cauda em pares. Em seguida, prendeu uma tocha em cada par de caudas, acendeu as tochas e soltou as raposas no trigo dos filisteus. Os campos estavam em chamas, o cheiro das colheitas queimadas enchia o ar, e os gritos dos filisteus ecoavam enquanto seus meios de subsistência se consumiam em chamas. Ele queimou os feixes de feno e os grãos plantados, juntamente com as vinhas e os olivais. Quando os filisteus perguntaram: "Quem fez isso?" Component placement, a resposta foi: "Sansão, genro do Timnita, porque sua mulher foi dada ao seu companheiro." Então os filisteus subiram e queimaram a ela e a casa de seu pai. Sansão disse-lhes: "Já que vocês agiram assim, juro que não vou parar até me vingar de vocês." Ele os atacou violentamente e massacrou muitos deles. Depois, desceu e se hospedou numa caverna na rocha de Etã. Os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se perto de Leí. O povo de Judá perguntou: "Por que vocês vieram lutar contra nós?" "Viemos para levar Sansão prisioneiro", responderam eles, "para fazer com ele o que ele fez conosco." Então 3.000 homens de Judá desceram à caverna na rocha de Etã e disseram a Sansão: "Você não sabe que os filisteus nos dominam? O que você nos fez?" Ele respondeu: "Eu apenas fiz com eles o que eles fizeram comigo." Eles lhe disseram: "Viemos para amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus." Sansão disse: "Jurem-me que vocês mesmos não me matarão." "Concordo", responderam eles. "Nós apenas o amarraremos e o entregaremos a eles. Não o mataremos." Então, amarraram-no com 2 cordas novas e o conduziram para fora da rocha. Ao se aproximar de Leí, os filisteus vieram em sua direção, gritando. O Espírito do Senhor apoderou-se dele poderosamente. As cordas de seus braços tornaram-se como linho queimado e as amarras caíram de suas mãos. Encontrando uma queixada fresca de jumento, agarrou-a e matou 1.000 homens. O chão estava coberto de mortos. Sansão de pé, ensanguentado, mas vitorioso, com a queixada agarrada em sua mão. Então disse Sansão: "Com uma queixada de jumento, fiz deles jumentos. Com uma queixada de jumento, matei 1.000 homens." Quando ele terminou de falar, ele jogou fora a queixada, e o lugar foi chamado Ramate-Leí. Porque estava com muita sede, ele clamou ao Senhor: "Tu deste ao teu servo esta grande vitória. Agora devo morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos." Então Deus abriu a cavidade em Leí, e dela saiu água. Quando Sansão bebeu, suas forças retornaram e ele reviveu. Então a fonte foi chamada En-Hakkore, e ainda está lá em Leí. Um dia Sansão foi a Gaza, onde viu uma bela mulher. Entrou para passar a noite com ela. Foi dito ao povo de Gaza: "Sansão está aqui." Então cercaram o local e o aguardaram a noite toda, às portas da cidade. Não fizeram nenhum movimento durante a noite, dizendo: "Ao amanhecer, nós o mataremos." Mas Sansão ficou ali apenas até a meia-noite. Então ele se levantou, agarrou as portas do portão da cidade, junto com os 2 umbrais, e as arrancou, com tranca e tudo. Ele as levantou sobre os ombros e as levou para o topo da colina que fica em frente a Hebron. A pura força necessária para arrancar e carregar os portões da cidade foi uma demonstração da incrível força e desafio de Sansão. Algum tempo depois, ele se apaixonou por uma mulher no Vale de Soreque, chamada Dalila. Os governantes dos filisteus foram até ela e disseram: "Veja se consegue convencê-lo a lhe mostrar o segredo de sua grande força e como podemos dominá-lo para que possamos amarrá-lo e subjugá-lo. Cada um de nós lhe dará 1.100 ciclos de prata." Então Dalila disse a Sansão: "Conte-me o segredo de sua grande força
E como você pode ser amarrado e subjugado? Sansão respondeu a ela: Se alguém me amarrar com 7 cordas de arco frescas que não foram secas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os governantes dos filisteus trouxeram a ela 7 cordas de arco frescas, que não haviam sido secas, e ela o amarrou com elas. Com homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Mas ele arrebentou as cordas de arco tão facilmente quanto um fio se rompe quando se aproxima de uma chama. Então Dalila disse a Sansão: Você me enganou, mentiu para mim. Vamos, diga-me como você pode ser amarrado. Ele respondeu: Se você tecer as 7 tranças da minha cabeça no tecido do tear e apertá-lo com o pino, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então, enquanto ele dormia, Dalila pegou as 7 tranças de sua cabeça, teceu-as no tecido e apertou-o com o pino. Novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Ele acordou de seu sono e arrancou o pino e o tear com o tecido. Então ela lhe disse: Como você pode dizer, eu te amo quando não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me engana e não me conta o segredo de sua grande força. Com tanta insistência, ela o pressionou dia após dia, até que ele ficou farto disso. Então ele lhe contou tudo. Nenhuma navalha jamais foi usada em meu cabelo, disse ele, porque sou um nazireu dedicado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se minha cabeça fosse raspada, minha força me deixaria, e eu me tornaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele lhe havia contado tudo, ela mandou avisar os governantes dos filisteus: Voltem mais uma vez, ele me contou tudo. Então os governantes dos filisteus retornaram com a prata em suas mãos. Depois de fazê-lo dormir em seu colo, ela chamou alguém para raspar as 7 tranças de seu cabelo, e assim começou a subjugá-lo, e sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Ele acordou de seu sono e pensou: Vou sair como antes e me libertar. Mas ele não sabia que o Senhor o havia deixado. Então os filisteus o agarraram, arrancaram seus olhos e o levaram para Gaza. Amarrando-o com grilhões de bronze, eles o puseram para moer grãos na prisão. Mas o cabelo de sua cabeça começou a crescer novamente, depois de ter sido raspado. Então os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dágon, seu deus, e para celebrar, dizendo: Nosso Deus entregou Sansão, nosso inimigo, em nossas mãos. Enquanto estavam de bom humor, eles gritaram: Tragam Sansão para nos divertir. Então chamaram Sansão da prisão, e ele se apresentou para eles. Quando o colocaram entre as colunas, Sansão disse ao servo que o segurava pela mão: Coloque-me onde eu possa sentir as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me apoiar nelas. Então Sansão orou ao Senhor: Soberano Senhor, lembra-te de mim. Por favor, Deus, fortalece-me apenas mais uma vez e deixa-me, com um só golpe, vingar-me dos filisteus por meus 2 olhos. Então Sansão estendeu a mão para as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se apoiava. Apoiando-se nelas, com a mão direita em uma e a esquerda na outra, Sansão disse: Deixa-me morrer com os filisteus. Então ele empurrou com toda a sua força, e o templo desabou sobre os governantes e todo o povo que estava nele. Assim ele matou muito mais quando morreu do que enquanto viveu. Então seus irmãos e toda a família de seu pai desceram para buscá-lo. Eles o trouxeram de volta e o enterraram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Ele havia liderado Israel por 20 anos. A vida de Sansão é um poderoso lembrete de como Deus pode usar até mesmo indivíduos falhos para cumprir seus propósitos. Através de sua vida, aprendemos sobre a importância da fé, os perigos da tentação e a soberania final da vontade de Deus.